sindicato deve proceder para realizar a suspensão do contrato. Fase aditivo contratual. Pode o prefeito decretar a suspensão de contratos de maneira unilateral através de decreto municipal? Mesmo com o decreto, preciso formalizar através de aditivo? Quais as implicações da suspensão nos contratos de aquisição e nos contratos de prestação de serviços? Perguntas que me tomaram o dia inteiro. Então, pensa como que está a nossa realidade como advogados aqui. Luciana, as perguntas são muito pertinentes, eu vou usar elas, com certeza não vou poder respondê-las a todas, até porque a situação a situação não permite, não temos até nem tempo para isso. Mas as perguntas me sugerem um comentário que eu acho importante e era um recado que eu queria dar aqui da nossa conversa, né? A primeira observação que eu tenho a fazer é o seguinte: dizia eu, olha, a medida provisória está investindo numa relação de confiança com o administrador, numa relação que se prende muito à questão da justificação e tal, da motivação. Isso é um dado. Um segundo dado que é importante a gente ter na cabeça é que, se a medida provisória for entendida como uma figura de direito de exceção, quer dizer, uma normatividade que se aplica a uma situação excepcional, o grande desafio que os advogados públicos e privados vão viver no futuro é saber quando começou a exceção e quando termina a exceção. Ontem fazia eu uma live também discutindo esses assuntos e eu dizia isso, eu e a professora Flávia Santiago Lima. E aí dizia eu, quando começou, a gente pode ter dois marcos temporais. Quando é que começou a exceção? A gente pode dizer que a exceção começou com a aprovação desta lei 13.000 e bolinha. 13.979, com as medidas de combate à pandemia. Esse é um critério. Ou a gente pode dizer, em cada ente federado, porque agora essa providência está se multiplicando, começou com a decretação de calamidade financeira, né? Eu confesso que eu tenho mais inclinação inicialmente pela decretação da calamidade financeira como um marco indiscutível de que a partir daí estamos em situação de exceção, né? Mas o desafio se porá também para saber quando termina a exceção, né? E como a gente não sabe isto, ainda não sabe isto, quer dizer, quanto mais a gente consignar, quanto mais a gente trouxer para os processos administrativos e para as relações que a administração estabelece com os particulares, que as providências que se verificaram, eu acho que mais robusto estará a nossa motivação para o day after, para o momento do controle, né? Então, quando vier o day after, que isso é a minha preocupação principal, isso merecia até depois uma outra conversa, quando vier o day after, quando vierem as ações de responsabilidade civil, os pedidos de revisão contratual, né, que virão, não tenhamos dúvida, porque elas virão, né? Quando isto vier, é preciso que a gente seja capaz de dizer, olha, estava caracterizado a emergência e o contrato estava na situação X. Então, com isto, uma primeira aproximação que eu empreenderia às perguntas aí dos seus colegas é importante que a gente consigne qual é a posição da administração em relação a contratos, né? Então, o que é que eu, administração, estou entendendo desses contratos? Olha, esses estão suspensos, esses estão em redução no seu objeto, em regime excepcional. É preciso que a administração diga. Então, se você é advogado público, a minha sugestão é que você sugira isso à administração. Se você é advogado privado e o seu cliente tem contratos com a administração e a administração ainda não disse, a minha sugestão é que você pergunte à administração. Administração, qual é a situação do meu contrato? Está suspenso ou não está suspenso? Né? Mantenho a parcela mínima, não mantenho parcela mínima. Me diga aí, administração, o que você vai fazer. Então, me parece que este elemento de clareza, ele é um elemento importante para os dois lados, né? Sim. Tanto para a administração, poder dizer amanhã ou depois, amigo, a situação era emergencial e o contrato estava suspenso.
quanto para o contratado. Diz, não mandei os meus empregados, você disse que o contrato estava suspenso. Né? Ou não fiz isso ou não fiz aquilo. Né? Então, assim, acho que esta é uma primeira medida importante. Né? Agora, de novo, como eu disse, a questão está relacionada, o investimento é um investimento na motivação. Sim. E aí a solução que o seu colega cogitou, posso fazer um decreto dizendo que os contratos estão todos suspensos? Eu acho que esta solução não é a ideal, porque ela como motivação, ela é frágil. Porque cada contrato da administração é um contrato. Né? Alguns a gente intuitivamente saberá, esse não pode suspender. O contrato de manutenção do respirador pode estar suspenso? Claro que não. Né? O contrato de ticket de alimentação do profissional de desenvolvimento social que está fazendo cadastro de pessoa vulnerável na rua. Esse está suspenso? Não sei, tem que pensar. Né? Então, assim, me parece que, em atenção a essa lógica de valorização da motivação, um decreto, ou mesmo uma lei, tá tudo suspenso, me parece que será motivação muito frágil. Então, a minha sensibilidade inicial é de que a motivação tem que acontecer contrato a contrato. Quer dizer, veja, pode até ser um ato coletivo, sei lá, a saúde, Secretaria de Saúde, diz, estão em plena execução, em execução normal, porque vinculados diretamente à prevenção da pandemia. O seguinte contrato, né? Estão suspensos, por isso, assim, os seguintes contratos, esse. Acho que isto é possível, mas uma autorização genérica, eu penso que não, porque vai sair desse que... Quando eu falo numa nova relação de confiança, essa relação de confiança está intrinsecamente relacionada à motivação. Né? Eu confio porque eu conheço as suas razões. Né? É quase como as relações que a gente estabelece no plano pessoal. Né? Eu confio que você estaria aqui pronta, preparada e discutindo como está esse tema, porque eu conheço as suas razões. A escola queria prover informação aos seus interessados, né? Seus associados. Então, a relação de confiança está intimamente fundada no elemento de motivação. Então, por esse aspecto, é que me parece que a motivação não pode ser genérica, porque a motivação genérica não tem aptidão para gerar confiança. Com certeza, professora. Vou passar para a próxima pergunta que eu acabei de receber, achei bastante pertinente e dando continuidade aqui ao nosso debate. Antes de nós já passamos aí 45 minutos, professora, nem parece, né? Mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui que me foi enviada por outro colega conselheiro, doutor Vandir Alan. E aí, em sequência, eu já abro aqui para os comentários, para os colegas manifestarem, a gente já responder, sanar eventuais dúvidas. O colega perguntou: devem os entes municipais declarar também calamidade, uma vez que a lei de responsabilidade fiscal estabelece essa competência para as assembleias? Contudo, há outros impactos mitigados por essa medida. Veja, Luciana, eu até dialogava sobre isso na live ontem. Né? Sim, eu acompanhei. Na live ontem, a gente discutia direito e exceção, e as figuras de exceção. E uma das coisas que a gente dizia no início era que nós temos resistência em reconhecer situações de exceção, e é uma resistência fundada ou explicada historicamente, porque vivemos um período de exceção num passado relativamente recente. Né? Mas fato é que as figuras existem e têm que ser aplicadas. Então, a previsão lá do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, do Estado de Calamidade Financeira, é uma previsão que existe e, neste momento, ela é particularmente importante porque, para realizar as despesas associadas às medidas de combate à pandemia, dificilmente você poderá cumprir na íntegra todos os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tanto é assim que o governo federal foi buscar o reconhecimento da calamidade financeira para si, logo de início, e outros entes federais estão fazendo a mesma coisa. Né?
a minha percepção é de que o município deva buscar também a mesma decretação. O meu município já submeteu o seu projeto de lei, que deve estar para ser votado por esses dias, se já não foi hoje, em sessão virtual. Certo. Por quê? Vantagens, a meu sentir, em que pese a carga semântica negativa, que eu reconheço que a expressão existe, né? Mas vantagens para o município. Primeiro, fixa a data marco do estado de exceção, de que falávamos há poucos minutos atrás. Segundo, algumas das decisões que o Supremo Tribunal Federal está tomando no campo do direito financeiro, ele está associando a isto. Por exemplo, a decisão que o ministro Alexandre de Moraes tomou, quero crer que ainda foi na semana passada, talvez na sexta-feira, de não aplicação dos artigos 14, 16 e 17 da LRF, né? O número da ADI, confesso que agora não saberei, mas vocês facilmente conseguem isto na internet. Mas a decisão que o ministro Alexandre de Moraes tomou em relação à aplicação desses preceitos, ele deferiu uma liminar para não aplicação, mas ela está condicionada à decretação do estado de calamidade financeira, né? Então, o município que ainda não decretou, até este momento, tem que observar os artigos 14, 16 e 17. Então, me parece que essa é uma providência. E podemos imaginar outras decisões que venham estar sujeitas ao mesmo condicionamento, né? Então, me parece que, em que pese a carga negativa no imaginário, aí, ai, meu Deus, eu vou propor o reconhecimento da calamidade, mas isto está no mundo todo. Talvez isso nos console, né? Você não é o único. Uhum. Certo. Professora, eu vou abrir aqui os comentários para a gente poder passar, para ver os colegas que nos acompanharam. Agora veio uma pergunta. Veio uma pergunta. O Diogo agradeceu que ficou feliz por concordar com ela. Ufa, está mais aliviado, vai poder trabalhar em paz. Dr. F.M. Gamel, bom dia, professora Vanice. Você não acha que o nome estado de exceção é forte demais para o que vivemos hoje? Digo, estamos precisando de institutos diferenciados, mas isso não remete a pode tudo. Não, veja só. Ontem, como eu disse, ontem na live a gente discutia se nós precisávamos pensar em um direito de exceção, né? Não sustentei estado de exceção. E, de novo, vejo na pergunta o justificado temor de uma expressão que pode realmente resvalar para outras coisas. E eu tenho usado uma frase, vou fazer aqui meu momento propaganda, tá, Luciana? Tá, fica à vontade. Uma série de vídeos que está postado no meu canal do YouTube, que é a Vanice Vale, que se chama Covid-19 Testando o Direito. Sim. Onde eu tenho discutido essas questões novas que a crise do Covid está propondo no campo do direito. E aí, num dos vídeos, eu usei uma frase que é a seguinte: pior do que o corona é o carona. No seguinte sentido, no sentido da pergunta que nos fez aí o colega que está acompanhando. Quer dizer, a situação é excepcional e ela pode exigir medidas excepcionais. Sim. Mas o acompanhamento e o controle é fundamental, né? Porque a gente também não pode permitir que, em nome do combate à pandemia, vire um vale tudo, qualquer coisa seja possível, qualquer coisa seja justificada. Então, eu acho que este também é um momento sensível para as estruturas de controle, né? Nós, a Advocacia de Estado, enquanto estruturas de controle, né, orientar a administração sobre aquilo que é justificado fazer por causa da crise e aquilo que não é, né? E as estruturas de controle externo, tribunais de contas e outras mais, têm um papel muito importante, né? Para que, né, junto com o corona, não venha o carona. E a gente tenha uma subversão de algumas coisas que foram conquistas históricas aí da sociedade brasileira, né? Então, acho que essa é uma... a exceção pode justificar um direito de exceção, mas nunca um vale-tudo. Professora, você não concorda que a proporcionalidade deve estar presente mesmo nesse período de crise? A autoridade vai exigir em qualquer momento
mesmo em um direito administrativo de vanguarda? Não, sem sombra de dúvida. Proporcionalidade. Não tem crise que afaste a proporcionalidade. Aliás, a proporcionalidade é a nossa grande garantia, fazendo o link com a pergunta anterior, é a nossa grande garantia que a gente adote as medidas necessárias numa situação de exceção, mas só elas, né? Proporcionalidade em sentido estrito. Então, sem sombra de dúvida, a proporcionalidade é importante. Mas não aquela proporcionalidade retórica, que a gente faz uma frase assim, então, observada a razoabilidade, a proporcionalidade, então pode. Né? Não isso. Né? A proporcionalidade é aquela que eu e Luciana ensinamos na sala de aula. Ó, 3 subprincípios: necessidade, adequação, proporcionalidade em sentido estrito. Então, de novo, né? Fazendo o link também com o que eu disse, as relações de confiança fundadas na motivação. A motivação envolverá a formulação desse juízo de proporcionalidade. Ó, vou tomar uma medida de força, sim. E vou tomar uma medida de força, e é essa medida de força porque ela é necessária, ela é adequada e ela é proporcional em sentido estrito. E demonstro, né? Ó, é necessária porque a situação exige, é adequada porque é apta a gerar os efeitos e é proporcional em sentido estrito porque impõe o menor agravante possível. Né? Então, isto é o que tem que acontecer. Então, você tem toda a razão, meu caro. Proporcionalidade na veia, tem que estar. Obrigada, professora. Vamos para a última pergunta, que nosso tempo já está esgotando. Sim. O Marcelo pergunta: a ideia de compliance na gestão pública ganha força nesse cenário? Penso que sem sombra de dúvida. E quero crer que pode ser que esse Marcelo seja um Marcelo orientando meu que está estudando isso, hein? Não estou conseguindo acompanhar com toda... Mas, sem sombra de dúvida, Marcelo, veja só. Tempos de decisões excepcionais, decisões que se dão a partir de critérios de confiança determinada na motivação, vão atrair a compliance mais para a delimitação de como se motiva. Né? Esse é um momento de valorização especial da compliance, porque a administração tem que dizer, olha, componentes mínimos para a motivação da decisão administrativa, esse e aquele. Né? Para que cada agente administrativo na sua área possa manter-se aderente, sei lá qual seria, né? Em aderência, pronto. Né? Manter-se em aderência a essa exigência que me parece muito fortalecida agora da motivação. Obrigada, professora. Chegaram outras perguntas, mas nosso tempo já está esgotando e o Marcelo reconheceu. Sou eu mesmo. Sabia. Obrigada, Marcelo. Eu queria agradecer, Luciana, o convite da ESA. Foi uma delícia a conversa. Foi muito bacana a gente discutir esses assuntos. Eles estão me palpitando aqui na cabeça. Acho super importante esse trabalho que a escola está desenvolvendo. E é um fórum para a gente compartilhar essas angústias. O colega já veio, já trouxe a sua preocupação. E para a gente pensar junto. Acho que vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Queria disponibilizar a vocês, como eu disse, as minhas intervenções todas, e palestras, e séries de vídeos, o GPS acadêmico, o Covid-19 Testando Direito, estão disponíveis no meu canal do YouTube, Vanice Vale. Vai lá, acesse e subscreva, que aí você vai receber notícias. Eu tenho comentado as coisas toda hora. E você pode pedir uma pauta. Você pode mandar uma mensagem para mim e dizer, Vanice, comente, por exemplo, a PEC excluindo a irredutibilidade como garantia, redutibilidade de vencimentos como garantia dos servidores. Você mandar essa pauta, eu vou gravar um vídeo só para você, né? E vai ser um prazer a gente estar pensando junto e você me ajudando na sugestão das coisas sobre as quais a gente precisa refletir para ajudar o país a superar essa crise. Obrigada, professora. E a live fica salva aqui no nosso Instagram da ESA Goiás e também no Facebook e no nosso YouTube institucional, para os colegas que quiserem rever a nossa live. E mais uma vez, professora, muitíssimo obrigada. E vamos acompanhar a professora e acompanhar a ESA Live nas próximas semanas, tá? Perfeito. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Bom dia a todos. Bom dia para todos.